Vocês estão vendo a tela aí compartilhada, né? Então, vamos estudar a sucessão legítima. Sucessão legítima, ela tem uma lista de herdeiros. Tem uma lista de herdeiros. É uma ordem de invocação hereditária. Vamos recordar, tem 4 classes. Primeira classe, segunda classe, terceira classe e quarta classe de herdeiros. Tá? Então, tem a ordem de invocação hereditária com 4 classes de herdeiros. Na primeira classe, nós temos os descendentes e mais o cônjuge. Na segunda classe, os ascendentes e mais o cônjuge. Se o morto não deixou nenhum descendente, aí vai para a segunda classe, que são os ascendentes mais o cônjuge. Se o morto não deixou nenhum descendente, nenhum ascendente, a herança vai para a terceira classe. Aí 100% da herança vai ficar para o cônjuge, ou, se mantinha a união estável, 100% vai ficar para o companheiro de união estável. Se o morto não deixou nenhum descendente, nenhum ascendente, não deixou cônjuge, não deixou companheiro, aí a herança vai ficar para os irmãos. Na falta de irmãos, para os sobrinhos. Na falta de sobrinhos, para os tios. Na falta de tios, para os parentes colaterais de 4º grau, que são os primos, tios, avós e sobrinhos netos. Então, essa é a ordem de invocação hereditária, essa lista de herdeiros, que é dividida em 4 classes de herdeiros. 4 classes de herdeiros. Primeira classe, descendentes e cônjuges. Lembrando, a gente já viu isso, aqui eu preciso fazer uma rápida recordação, você tem que ter isso na cabeça para poder saber dividir a herança. Então, olha aqui. Quando que a herança vai para a segunda classe? Quando o morto não deixa nenhum o quê? Descendente. Porque se ele deixar descendente, a herança vai ser toda dividida na primeira classe. Descendentes e, eventualmente, o cônjuge ou companheiro. Aí você vai me perguntar, professor, mas você disse na outra aula que os ascendentes são herdeiros necessários. Então, se o morto não deixa descendentes e ascendentes, os ascendentes não vão sempre ter que herdar? Resposta não. Os ascendentes são herdeiros necessários, é verdade. Mas isso você tem que completar, uma regra completa a outra. Os ascendentes só vão herdar, se o morto não deixou nenhum descendente. Então, olha lá. Se eu tenho filho, eu tenho pai e mãe, e eu morro, fica tudo para o meu filho. E, eventualmente, para minha esposa. Meus pais não herdam nada. Porque os pais, os ascendentes, estão na segunda classe. Então, se eu tiver descendentes, toda a herança fica na primeira classe. Toda a herança fica na primeira classe. Tá? Então, a herança só vai para a segunda classe se o morto não deixou nenhum descendente. Mesmo que tenha deixado o cônjuge, porque o cônjuge, o companheiro, figura aqui na segunda classe e na terceira classe também. Muito bem. Isso daí a gente já tinha visto, essa visão geral, é importante ter isso bem na cabeça, bem fixado, né? Essa ordem de invocação hereditária, essa lista de herdeiros. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos destrinchar essa ordem de invocação hereditária. Nós vamos estudar em detalhes todas as variáveis possíveis de divisão da herança da ordem de evocação hereditária. Todas as variáveis possíveis da ordem de evocação hereditária. E hoje nós vamos começar com a primeira classe de herdeiros. Quem que está na primeira classe de herdeiros? Olha aqui, ó. Primeira classe de herdeiros, nós temos os descendentes e, eventualmente, o cônjuge ou o companheiro. Coloco aqui entre parênteses o companheiro, porque o Código Civil, na hora que escreve lá o 1829, inciso 1º, ele escreve só cônjuge. Entretanto, eu já estou dando, claro, a aula atualizada conforme a interpretação hoje do Supremo Tribunal Federal. O egrégio Supremo Tribunal Federal hoje determina o seguinte, onde está escrito lá no 1829, cônjuge, leia-se cônjuge ou companheiro. Cônjuge ou companheiro. Então, apesar do código apenas escrever cônjuge, nós devemos, por determinação, interpretação pacífica do Supremo Tribunal Federal, cônjuge ou companheiro de união estável. Tá?
Passamos, então, a estudar a primeira classe de herdeiros. E na primeira classe de herdeiros, a gente percebe que os descendentes sempre vão herdar. Só que, às vezes, o cônjuge herda, às vezes o cônjuge não herda. Quando eu falo cônjuge, é cônjuge se estiver casado, ou companheiro se for uma união estável. Então, você vai falar, professor, então tem algumas hipóteses que o cônjuge não herda nada? Tem. Tem hipótese que o cônjuge herda junto com os descendentes. Tem hipótese que o cônjuge não herda absolutamente nada. Quando que o cônjuge herda e quando que o cônjuge não herda? É isso que nós vamos, então, destrinchar, nós vamos estudar a partir de agora. Olha aqui um outro quadro. Existem três hipóteses, que a herança vai ficar só para os descendentes. Portanto, quanto que o cônjuge vai dar? Zero! Nada para o cônjuge, só para os descendentes. Em outras três hipóteses, a herança vai ficar para os descendentes e também para o cônjuge companheiro, ou para o cônjuge ou para o companheiro, se for união estável. Então, existem 6 situações. 3 que a herança fica só para os descendentes, por exemplo, só para os filhos, e 3 situações em que a herança vai ser dividida entre os descendentes e também o cônjuge sobrevivente ou companheiro, companheira sobrevivente, se em vez de casado mantinha união estável. Essas são as 6 hipóteses. Só que eu não vou simplesmente dar para vocês e falar, decora, tem que saber, não é nada disso, não tem que decorar nada. Eu quero explicar agora como que nós vamos chegar nestas 6 situações. Eu vou pedir então para vocês abrirem o artigo 1829, inciso 1º. 1829, inciso 1º do Código Civil. Abram aí, por favor, no 1829, inciso 1º do Código Civil. Só no inciso 1º, esquece os outros incisos. Inciso 1º trata da primeira classe de herdeiros. Vamos falar só do inciso 1º num primeiro momento. Só do inciso 1º. Então, o que você localiza aí no inciso 1º? Você localiza o seguinte. Localize a palavra salvo. Palavrinha salvo. Olha lá. Está escrito assim. Salvo. Então está escrito assim. Aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, vírgula. Salvo. Localizou a palavra salvo? Depois da palavra salvo até o final do inciso, tem 2 palavras ou. Localize as 2 palavras ou. Então, salvo, primeiro regime, ou segundo regime, ou terceiro regime. Então, você tem 3 regimes de bens, dividido por 2 palavrinhas ou, depois da palavra salvo. Salvo, primeiro regime, ou segundo regime, ou terceiro regime. Tudo isso no inciso 1º do artigo 1829. O que você vai fazer, então? Você vai copiar ipsis literis, exatamente igual. Você vai copiar esses 3 regimes de bens aqui no primeiro quadrinho. Olha lá, vamos acompanhar comigo. Salvo se casado pelo regime da comunhão universal ou separação obrigatória de bens, também chamada de separação relativa, ou comunhão parcial se o morto não deixou bens particulares. A grifa é meu aqui só para destacar, tá? No código não está grifado, claro, mas eu destaquei aqui quando o morto não deixou bens particulares. Eu já estou aqui também colocando de forma mais mastigada para vocês, claro, né? O código escreve autor da herança. Autor da herança, você sabe que é o morto, já falamos sobre isso em outra aula. Então, quando o autor da herança, que é o morto, não deixou bens particulares. Então, está montado o nosso primeiro quadrinho. Então, o primeiro quadrinho é fácil. Você pega o artigo 1829, inciso 1º, depois da palavra salvo e copia! Copia igualzinho os 3 regimes de bens. E nesses 3 regimes de bens, a herança vai ficar só para os descendentes. Nada para o cônjuge,
nada para o companheiro, companheira sobrevivente de união estável. 100% para os descendentes. Bom, como que a gente monta o segundo quadrinho, então? Já montamos o primeiro, copiando o primeiro inciso do 1809, depois da palavra salvo. Como que a gente vai descobrir o segundo quadrinho? O segundo quadrinho não tem nenhum lugar para copiar do código. Então, nós montamos através de raciocínio jurídico. Qual que é o raciocínio? Todos os regimes de bens que não estão no primeiro quadrinho têm que estar no segundo. Então, todos os regimes de bens... Ah, no professor, eu não lembro dos regimes de bens. Só pegaram o sumário do código. Está lá no sumário do código, está fácil. E aí você começa pensando o seguinte, qual que é o regime de bens que não passou nem perto do primeiro quadro? O primeiro quadro falou da comunhão universal, da separação, da comunhão parcial. Qual que é o regime de bens que não passou nem perto do primeiro quadro? É o regime da participação final nos aquestos. Então, já põe aqui de cara, participação final nos aquestos. Participação final nos aquestos. A partir daí fica mais fácil ainda, é só comparar com o primeiro quadro. Olha a letra B aqui do primeiro quadro. Eu falei que todos os regimes que não estão no primeiro quadro têm que estar no segundo. No primeiro quadro, é separação relativa. Se a separação relativa está no primeiro quadro, cadê a separação absoluta? Olha lá. Você vai colocar aqui, ó, separação absoluta. Separação absoluta está aqui no segundo quadro. Então, a separação relativa está no primeiro quadro, a separação absoluta tem que colocar lá no segundo quadro. É só comparar com o primeiro. Mesma coisa com a letra C. Olha aqui, comunhão parcial, se o morto não deixou bens particulares. E se ele deixou bens particulares? Coloca aqui na letra C. Comunhão parcial, se o morto deixou bens particulares. Se ele deixou bens particulares. Pronto. Está montado o nosso quadro. As três hipóteses que o cônjuge vai herdar junto com os descendentes estão aqui nesse segundo quadro aqui de baixo, tá? Nesse segundo quadro, nesses regimes de bens, o cônjuge sobrevivente vai herdar junto com os descendentes. Às vezes me perguntam assim, professor, o que é bem particular mesmo? Bem particular é aquele bem que é só de um dos cônjuges. Então, se é 100% do marido, é um bem particular do marido. Se é 100% da esposa, é bem particular da esposa. Ah, você vai me perguntar, mas quando que não é particular? Quando pertence aos dois. Quando um bem pertence metade para cada um, é chamado de bem comum. Bem comum significa que é um bem que pertence ao casal, metade para cada cônjuge ou metade para cada companheiro, companheira de união estável. Então, quando você tem que dividir 50% para cada cônjuge ou 50% para cada companheiro, companheiro de união estável, aí nós falamos que é um bem comum. Nós falamos que é um bem comum, não é um bem particular. Muito bem. Vamos agora fixar bem essa matéria. Para isso, nós vamos fazer 3 exercícios. Com esses 3 exercícios, nós vamos praticamente fechar tudo o que acontece no fórum, que são os regimes de bens que a gente vê encontrar no fórum em 99% das vezes. Começamos com o mais simples e vamos para o mais complicado, para a gente fixar bem o uso desse quadrinho, como que funciona a divisão da herança. Vamos lá, então. Olha aqui, vamos fazer 3 exercícios. Primeiro exercício. Tem um casal, tá aqui o nosso casal, ó, homem e mulher aqui, tem um casal. Eles casaram pelo regime da comunhão universal de bens. Casaram pelo regime da comunhão universal. Regime da comunhão universal de bens. Então, tudo que um comprar é do outro, metade para cada um. Comunhão universal. Tiveram 2 filhos, F1, filho 1, F2, filho 2. Então, tá aí o nosso casal, 2 filhos, F1 e F2. O homem morreu, tá aqui um X em cima do homem, o marido que veio a falecer. E tem uma historinha aqui. Essa historinha é a historinha do que aconteceu. Né? O patrimônio do morto, quem morreu, né? Toda a historinha do que aconteceu com o casal. Tiveram 2 filhos. É isso que o seu cliente vai te contar lá no seu escritório de advocacia. Vai te contar a história. Você que é advogado, advogada que tem que dividir a herança. Você que entende de direito sucessório, tem que dividir a herança. Primeira coisa que você tem que fazer
primeira coisa sempre, o primeiro passo sempre. Sempre não pode esquecer desse primeiro passo. Se você esquecer desse primeiro passo, vai errar toda vez a divisão da herança. Qual que é o primeiro passo? Você tem que separar o que é herança, do que é meação, ou propriedade do cônjuge sobrevivente, ou propriedade do cônjuge sobrevivente. Você tem que separar o que é meação do que é propriedade do cônjuge sobrevivente. Por quê? Porque o que divide na herança, o que vai ser dividido na herança, é só a parte do morto. O que é a herança, portanto? É a parte do morto apenas. Se a mulher está viva, se a viúva não morreu, não tem herança. Não tem herança de pessoa viva. Herança só do morto. Então, se o homem morreu, o marido morreu, e a esposa está viva, não tem herança dela, a herança é só a parte dele. Esse é um erro muito comum da população fazer. A população, as pessoas que não estudam direito, eles consideram a herança como o patrimônio do casal. Não é. A herança não é o patrimônio do casal se a mulher está viva. A herança é só a parte do falecido. Se o homem morreu, é o patrimônio dele. É a parte dele. Então, o primeiro passo antes de dividir a herança é saber o que faz parte da herança. O que é a herança? Vamos lá, então. Homem e mulher casados, né? Se casaram. O homem comprou, no nosso primeiro exercício, comunhão universal. Tá aqui, ó, comunhão universal. Comprou um apartamento antes de casar. Não interessa se é antes ou durante. Na comunhão universal é metade para cada um. Então, esse apartamento é metade dele, ele morreu. Metade do apartamento é de propriedade dele, metade do apartamento é de propriedade da esposa. Então, ela é dona de metade do apartamento. Ela é proprietária, ela é meeira. Meeira vem de meação, vem de metade, né? É dona de metade do apartamento. A mulher comprou uma fazenda antes do casamento. Também antes do casamento ela comprou uma fazenda. Só que ela casou pela comunhão universal. Ora, se ela casou pela comunhão universal, essa fazenda é metade da fazenda é dele, paciência dele, metade da fazenda é dela. Metade é dele, metade é dela. Comunhão universal, metade para cada um. Metade da fazenda é dela. E, finalmente, o homem adquiriu um terreno durante o casamento. Então, durante o casamento, ele pegou o salário dele e comprou um terreno. Pela comunhão universal, metade para cada um. Então, metade do terreno é dele, metade do terreno é dele, e metade do terreno é dela. Metade do terreno é dele e metade do terreno é dela. Tá? Então, metade do terreno é dele e metade do terreno é dela. O que você percebe, então? Metade do apartamento, metade da fazenda e metade do terreno são de propriedade do cônjuge. Isso daqui a mulher não recebeu de herança do marido, é dela. Era dela quando o marido estava vivo, continuou sendo dela depois que o marido morreu. O que mudou? Nada! Não mudou nada. Então, não pode, isso daí não é herança. Vai pagar ITCMD da meação, da propriedade do cônjuge sobrevivente? Lógico que não. O imposto causa-morte, o famoso ITCMD, que nós estudamos em outra aula, só paga da herança. Não paga da propriedade. Não paga da propriedade do cônjuge sobrevivente. Ele está vivo. Olha o nome do imposto. Imposto de transmissão causa-morte. Esses bens já eram dela antes do marido morrer, continuaram sendo dela depois que o marido morreu. Qual que é a transmissão que aconteceu? Nenhuma. Não teve transmissão. Tá? Então, é propriedade dela.
Ela é dona de metade do apartamento, metade da fazenda e metade do terreno. O que nós vamos dividir entre os herdeiros? Nós vamos dividir a herança. O que faz parte da herança? A outra metade do apartamento, metade da fazenda e metade do terreno. Isso daqui que faz parte da herança. Isso sim vai ficar para os herdeiros. Isso sim vai ficar para os herdeiros. Tá? Metade do apartamento, metade do apartamento, metade da fazenda e metade do terreno. Vai ficar para quais herdeiros? Quem que serão os herdeiros? Aí nós vamos pegar o regime de bens, tá aqui, ó, comunhão universal, e vamos voltar naquele quadro. Lembra do quadro? Cadê a comunhão universal? Tá aqui, ó. Comunhão universal. O regime da comunhão universal vai ficar para os descendentes apenas. Vai ficar apenas para os descendentes. Então, nós vamos pegar metade do apartamento, metade da fazenda, metade do terreno, entregar só para os filhos, F1 e F2. F1 e F2. Tá aí a divisão da herança. Se eu perguntar para vocês, então, quantos por cento da herança ficou para o cônjuge sobrevivente? Zero, nada, nada, nada ficou para o cônjuge sobrevivente. Vou fazer outra pergunta. Quantos por cento da herança ficou para o filho 1, para o F1? 50%. São 2 filhos, 50% para cada filho. Quanto ficou para o F2? 50%. 50% para cada filho. 50% para cada filho. Então, nesse exemplo aqui, o cônjuge não herda, ele é proprietário de metade dos bens do casal por conta do regime de bens. Ele é proprietário de metade dos bens do casal. Mas a parte do morto, que é a herança, a parte do morto, que é a herança, que é a parte do homem aqui que morreu no nosso exemplo, vai ficar 100% para os seus filhos. 100% para os seus filhos. Esse é o nosso primeiro exercício. É o exercício com o regime da comunhão universal de bens. Vamos agora para um segundo exercício. Segundo exercício. Vamos lá. No nosso segundo exercício, a historinha continua sendo a mesma. Os bens foram adquiridos na mesma época, né? Só que nós vamos mudar o regime de bens. E com isso vocês vão perceber que vai mudar tudo. Nós vamos mudar o regime de bens. Agora o regime que esse casal contraiu o matrimônio é o regime da separação absoluta. O casal fez um pacto antenupcial, e escolheu o regime da separação absoluta. Então, o regime da separação absoluta. O casal escolheu o regime de bens da separação. Eles quiseram o regime de bens. Fizeram um pacto antenupcial escolhendo o regime da separação absoluta. Cada um tem o seu patrimônio, cada um compra, se ele comprou é só dele, se ela comprar é só dela, cada um tem a administração do seu patrimônio. Separação absoluta, prevista e feita no pacto antenupcial por escritura pública, tudo dentro da lei, tudo certinho. Muito bem. E aí o homem morreu, esse casal teve 2 filhos, ele morreu, deixou a esposa e 2 filhos. Como que divide a herança? Vamos lá então. Primeiro passo sempre. Qual que é o primeiro passo sempre? Separar herança de um lado, propriedade do cônjuge sobrevivente de outro lado. Tem que separar a herança de um lado, propriedade do cônjuge sobrevivente do outro lado. Vamos lá então. O homem adquiriu um apartamento antes do casamento. E agora é separação absoluta.
Então, na separação absoluta, se ele comprou antes do casamento o apartamento, esse apartamento é só dele. Ele que morreu, faz parte da herança. Então, esse apartamento faz parte da herança. 100% do apartamento. A mulher adquiriu uma fazenda, comprou uma fazenda, antes do casamento também. E depois casou pela separação absoluta. Então, essa fazenda é só dela. Essa fazenda ó, é 100% da mulher. Ela é proprietária sozinha da fazenda, é o bem particular dela, é 100% dela. Depois o homem comprou um terreno durante o casamento. Durante o casamento, esse homem comprou um terreno. Mas pela separação absoluta, o que ele compra é só dele, o que ela compra é só dela. Né? Só vai dividir se os dois compraram juntos. Mas se eles não compraram juntos, se ele comprou sozinho, conforme está escrito aqui, esse terreno é só dela. Então, esse terreno é só dele, porque na separação absoluta ele comprou, é só dele. Pronto. Primeiro passo está dado. O que faz parte da herança? O apartamento e o terreno. O apartamento por inteiro e o terreno por inteiro. O que faz parte da propriedade do cônjuge sobrevivente? A fazenda. A fazenda, 100% da fazenda é dessa esposa. 100% da fazenda é do cônjuge sobrevivente, ou da companheira sobrevivente, se for união estável, o raciocínio é exatamente igual. Então, nós já sabemos o que é herança, nós já sabemos o que é propriedade do cônjuge. Pergunto, vai pagar imposto e TCMD lá no inventário da fazenda? Não vai, pelo amor de Deus. Não tem que pagar imposto e TCMD da propriedade da viúva do viúvo. Se a viúva está viva, o que você vai pagar imposto de propriedade de quem está vivo? Imposto causa mortes. Só tem que pagar TCMD da herança do apartamento e do terreno, só em relação aos bens da herança. Muito bem, então a herança é composta do apartamento e do terreno. Sabemos que essa herança vai ser dividida entre quais herdeiros? Pegamos o regime de bens, qual que é o regime de bens? Separação absoluta. E vamos lá para o quadro. Vamos lá para o quadro. Agora, nesse segundo exemplo, nós estamos trabalhando com a separação absoluta. Cadê a separação absoluta? Está aqui, ó. Regime da separação absoluta. No regime da separação absoluta, a herança vai ser dividida entre os descendentes e também o cônjuge, se for casado, ou o companheiro ou companheiro de união estável, se for união estável. Então, o cônjuge vai herdar junto com os descendentes, em igualdade de condições. Tem quantos filhos? 2. Põe aqui, ó. Filho 1, filho 2 e a esposa sobrevivente, aquela mulher que é viúva. Quantas pessoas são? 3 pessoas? Divide por 3. 1/3 para cada um. 1/3 para o F1, 1/3 para o F2 e 1/3 para o cônjuge sobrevivente. Por que dividiu por 3? Porque são 3 pessoas. Se fossem 2 pessoas, um filho com a esposa, dividiria por 2, metade para cada um. Se fossem 3 filhos mais a esposa, dividiria por 4, 1/4 para cada um. Então, aqui são 2 filhos mais a esposa, são 3 pessoas. F1, F2 e a esposa sobrevivente. 3 pessoas. Divide por 3, 1/3 para cada herdeiro. São 3 herdeiros, 1/3 para cada herdeiro. Divide por 3. Então, o apartamento e o terreno vão ficar 1/3 para o filho 1, 1/3 para o filho 2 e 1/3 para a viúva. Daí, gente, só para concluir esse segundo exercício, tirem da cabeça aquela história que a população acaba repetindo e acaba achando que é verdade e não é verdade, de que quando o marido morre, fica metade para a esposa. Mentira! Não existe essa regra. Nunca repita essa bobagem. Não falem essa bobagem. Que o marido morreu, metade da esposa. Não existe isso. Olha aqui a divisão da herança. Quanto que ficou para a esposa? 1/3 da herança. Cadê a metade que falam aí que fica metade para a esposa? Não existe isso. Claro que, coincidentemente, pode ficar metade, por exemplo, se o morto tinha um filho e mais a esposa, mas só porque vai ficar metade porque se eram 2 pessoas. A herança divide por 2, fica metade, claro. Mas não é que a mulher tem direito à metade da herança.
o cônjuge sobrevivente, seja mulher, seja homem, tem direito à metade da herança. Não existe essa regra. Se fossem 3 filhos mais a esposa, ficaria 25% para cada um. 25%. O que é essa história de 50%? Não existe essa história de 50% para o cônjuge. Faz a divisão certa, pode ser 50%, pode ser 1/3, pode ser 25%. Não sei, depende da divisão. Mas a população fala essa bobagem por aí. O pessoal não fez faculdade de direito, né? Não estudou direito, acaba falando o que acha vai pela cabeça. Mas não é isso que existe na lei, não é isso que existe na doutrina, não é isso que existe na jurisprudência. Você vai lá no fórum, você vai ver que a divisão da herança é feita conforme eu estou explicando para vocês na aula de hoje. Tá bom? Então, tá aí a divisão da herança nesse segundo exercício, que quando esse casal tem 2 filhos e eram casados pela separação absoluta. Vamos para um terceiro e último exercício. Terceiro e último exercício. Terceiro e último exercício, nós vamos usar o regime mais usado no Brasil. Qual que é o regime mais usado no Brasil? Sem dúvida alguma. O regime mais usado no Brasil é o regime da comunhão parcial de bens. Regime da comunhão parcial de bens. Comunhão parcial de bens. Então, seja no casamento, seja no união estável, o regime mais utilizado no Brasil é o regime da comunhão parcial de bens. É isso que nós vamos ver agora. A divisão da herança. Quando o morto deixou filhos e a esposa, e esse casal tinha contraído um matrimônio pelo regime da comunhão parcial de bens. Vamos lá, então. Primeiro passo sempre. Já repeti isso, vou repetir mais uma vez, para nunca mais esquecer. Tem que separar a herança de um lado com propriedade do cônjuge sobrevivente de outro lado. Se não fizer isso, vai errar a divisão da herança. Vai errar a divisão da herança. Então, olha lá. Homem e mulher eram casados. O homem comprou um apartamento antes do casamento. O homem comprou antes do casamento. Agora o regime é comunhão parcial. Pelo regime da comunhão parcial, o que você comprou antes é só seu. Ele que veio a falecer, então o apartamento é 100%, faz parte da herança. Faz parte da herança. A mulher adquiriu uma fazenda antes do casamento também. Então, essa mulher tinha comprado a fazenda antes do casamento e casou pela comunhão parcial de bens. Ora, se ela casou pela comunhão parcial, esse bem é só dela. A fazenda é 100% dela. Tá aí, a fazenda é 100% dessa mulher, dessa viúva. Ela não herdou do marido, já era dela antes de casar. Continuou sendo dela durante o casamento, continuou sendo dela depois que o marido morreu, não mudou nada. Tá? Essa fazenda é dessa mulher. E o homem comprou um terreno durante o casamento. Se ele comprou com o salário dele durante o casamento, pelo regime da comunhão parcial, tudo que você compra com o seu salário ou com a sua aposentadoria durante o casamento, pelo regime da comunhão parcial de bens, tem que dividir metade para cada um. Então, esse terreno, metade é do falecido, metade do terreno é do falecido, metade é do cônjuge sobrevivente. Então, tá aí, fizemos a divisão da herança. Já sabemos que a herança é composta do apartamento e metade do terreno. E que o cônjuge sobrevivente, o cônjuge superstite, também chamado de cônjuge sobrevivente, é proprietário da fazenda e metade do terreno. Pergunto, tem que pagar imposto da metade da fazenda? Da fazenda e da metade do terreno?
não tem que pagar imposto ITCMD da fazenda e de metade do terreno. Por quê? Porque é propriedade do cônjuge sobrevivente. Já era propriedade do cônjuge sobrevivente e continua sendo propriedade do cônjuge sobrevivente. Né? Que vai pagar imposto ITCMD do quê? Vai pagar imposto ITCMD só da herança. Só vai pagar imposto de transmissão, causa, mortes e doações, que é ITCMD, só da herança. Ou seja, só vai pagar o imposto ITCMD do apartamento e da metade do terreno, que faz parte da herança. Muito bem, então já sabemos que a herança é o apartamento e metade do terreno. Vamos dividir agora entre os herdeiros. Qual que é o regime de bens do casamento? Comunhão parcial. Então vamos para aquele quadrinho. Estamos falando agora do regime da comunhão parcial de bens. Só que o único regime de bens que está nos dois quadrinhos é o regime da comunhão parcial. Então, o regime da comunhão parcial está nos dois quadros. Então, você tem que raciocinar o seguinte. Em relação aos bens particulares, aqui, ó, deixou bens particulares na comunhão parcial, o que vai acontecer com os bens particulares? Serão divididos entre os descendentes e também o cônjuge. Entre os descendentes e também o cônjuge. Essa expressão aqui, não deixou bens particulares, se substitui, para fins de entendimento da matéria, como bens comuns. Bens comuns. Então, você raciocina assim. Os bens comuns na comunhão parcial vão ficar só para os descendentes. Repito, os bens comuns na comunhão parcial vão ficar só para os descendentes. Enquanto que os bens particulares na comunhão parcial serão divididos entre os descendentes e também o cônjuge ou companheiro de união estável. Então, olha lá, tem que saber quais são os bens particulares, aí vai dividir entre os filhos e também a esposa sobrevivente. E quais são os bens comuns? Vão ficar só para os filhos. Vamos voltar, então, no nosso exercício aqui. O apartamento é um bem particular ou é um bem comum? O apartamento é um bem particular, é 100% de um dos cônjuges, é 100% do morto. Se é um bem particular do falecido, era do morto, 100%, então esse bem vai ser dividido entre os filhos e também o cônjuge sobrevivente, F1, F2 e a esposa. Então você tem que separar o que é bem particular do que é bem comum. Como são 3 pessoas, 1/3 para o F1, 1/3 para o filho 2 e 1/3 para o cônjuge sobrevivente. Aqui, ó, F1 é o filho 1, F2 é o filho 2 e a esposa é o terceiro herdeiro. São 3 herdeiros, portanto. O filho 1, o filho 2 e a esposa sobrevivente. Como são 3 herdeiros, divide por 3 esse apartamento. Mas o terreno não é bem particular. O terreno é aquele bem que era metade de cada cônjuge. Como é que chama isso? Bem comum. Em relação ao bem comum, olha lá, em relação ao bem comum, essa metade do terreno que faz parte da herança, por ser um bem comum, vai ficar só para os descendentes, vai ficar só para os filhos. Então, essa metade do terreno vai ficar apenas para F1 e F2. A esposa não vai receber mais um pedaço do terreno, ela já é dona de uma metade do terreno. E a outra metade do terreno, que faz parte da herança, vai ficar apenas para os filhos. Esse é o entendimento hoje da jurisprudência e da melhor doutrina e da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça de como devemos dividir herança, né? Quando há descendentes e cônjuge ou companheiro de união estável, esse casal era casado pelo regime da comunhão parcial de bens. Então, tá aí os nossos 3 exercícios de divisão da herança. Tá? Então, nós fizemos esses exercícios para fixar bem a matéria, para fixar bem a divisão da herança, para destrinchar todas as hipóteses possíveis aí, comunhão universal, comunhão parcial, separação, que são os regimes usados na prática no dia do fórum, tá? Para não deixar qualquer dúvida. Tá bom?